Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Luiz e eu tenho uma história para você. E bom, a nossa belíssima história, começa com um sonho. Exatamente, um sonho. E no sonho temos um homem vestido de trapos, virado de costas para sua própria casa. Ele carrega um fardo pesado, e um livro também. Então o homem abre o livro e lê as palavras que ali estão. E enquanto lê, chora. Ele tenta se conter, mas não consegue. Em meio a tanta angústia, a tanto sofrimento e desespero, surgem palavras. Que devo fazer? Bom, o homem se chama cristão, e cristão acaba de se encontrar com uma verdade aterrorizante. A sua cidade será queimada com fogo celeste. Então ele volta para sua casa para avisar a sua família, mas eles não acreditam em suas palavras. Cristão persiste, tenta e tenta, mas não é ouvido. Então ele passa a caminhar pelo campo para ler o seu livro e orar. Certo dia, enquanto caminhava e lia, um homem chamado Evangelista, notando o seu sofrimento, se aproximou e perguntou: "Por que choras?" Então o cristão respondeu à pergunta de Evangelista, falou da sua condição. E Evangelista, depois de ouvir as palavras de cristão, disse: "Se esta é a tua condição, por que ainda estás parado?" Então o cristão respondeu: "Porque não sei para onde ir." Evangelista, depois de ouvir essas palavras, pegou um pergaminho e entregou a cristão. No pergaminho estava escrito: "Fuga da ira vindoura." Cristão leu o pergaminho, olhou para o evangelista e perguntou: "Para onde devo ir?" Então o evangelista apontou para um campo verdejante e disse: "Vês aquela porta estreita?" Cristão respondeu: "Não." "E aquela luz resplandecente?" Cristão respondeu: "Acredito que sim." Então, evangelista disse: "Vá em direção à luz, e então encontrarás a porta. Quando nela bateres, te dirão o que fazer." Então, depois de ouvir essas palavras, cristão correu em direção à campina. E enquanto corria, os seus vizinhos, a sua família, todos tentavam chamar ele de volta, mas ele tampou os seus ouvidos e clamou: "Vida, vida, vida eterna." A história é linda, né? Bom, na verdade esse foi um resumo das primeiras páginas de O Peregrino de John Bunyan, mas ainda assim nos diz muito. Eu diria que principalmente a primeira parte, pelo menos atualmente. E agora você deve estar se perguntando: a primeira parte? Quando o cristão chora e sofre? Como assim? Por quê? E eu vou tentar responder essa pergunta perguntando: o que é graça? O que é misericórdia? Qual é o significado da salvação quando não conhecemos e reconhecemos, lembramos e relembramos da condição do homem, da depravação do homem? Ou pior, quando a negamos. E você pode se perguntar: mas por que atualmente? Porque pedimos milagres e milagres e agimos como se merecêssemos. Esquecemos que o maior milagre acontece em nós, sim, a salvação em Cristo. E eu acredito que só podemos reconhecer esse milagre quando já reconhecemos a condição do homem. E se reconhecemos a condição do homem, entendemos que não merecemos nada além da condenação eterna. É diante dessa realidade que cristão pergunta: que devo fazer? Mas, se você prestou atenção na história, deve se lembrar que é notando o sofrimento de cristão que evangelista se aproxima. E então, misericórdia, graça e salvação. E com isso, encerramos a primeira edição de Notas de um Peregrino. Mas, se Deus quiser, nos encontraremos em breve. Por sinal, já tem tema a próxima edição. Bom, eu espero que a luz da verdade guie a tua jornada, que a palavra ilumine o caminho e que no fim haja vida, vida eterna.